Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Agora você está aqui na nave azul e prata do PVU, é o programa 297, que começa agora. Aconteceu comigo. Olá, Fábio. Olá, ouvintes do PVU. Eu me chamo Aline. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar minhas experiências aqui com vocês. No PVU 271 eu compartilhei um relato de uns contatos que começaram a acontecer após o início do curso do Poder da Alma. E de um em especial chamado Ventral, que me convidou a escrever uns livros com ele. O primeiro ficou pronto em março. Mas eu não publiquei porque eu quero estudar mais para ter mais confiança em estar publicando esses tipos de informação. Bem, eu deixei o livro quietinho ali e agora em agosto eu resolvi ler o livro novamente e poder, desse tempo, né, que eu terminei de escrever e das minhas pesquisas, dos estudos, poder comparar e ter uma visão do que foi escrito, enfim. Quando eu cheguei no capítulo 9, que se chama Destruindo Mulheres e Fetos, eu fiquei realmente muito pensativa e por isso decidi compartilhar aqui e perguntar ao Fábio e aos uranianos. Bem, esse capítulo fala especificamente da questão do movimento feminista, como ele foi deturpado por seres reptilianos, destruindo um conceito que deveria ser libertador do gênero e colocando algo extremamente enegrecido, né, no interior das mulheres e colocando conceitos anticrísticos, né? E algumas mulheres lutam fortemente, por exemplo, pela legalização do aborto. E essas mulheres envolvidas em movimentos políticos futuramente poderão ser um líder nosso, né, político, e é interessante para eles que elas já venham com esses conceitos negativos. E mais abaixo no capítulo ele fala sobre a prática do aborto em si e vincula essa prática aos seres reptilianos. E daí vem a minha pergunta. Eu preciso ler um trechinho, senão eu não vou conseguir elaborar bem a pergunta, explicar. Bem, eu vou ler um pedacinho, não vou me alongar. O ambiente de lugares onde ocorre a retirada do feto, que muitas vezes já é um ser em plena formação, é pesado e denso. Para os olhos nossos, capazes de enxergar o que ocorre, a cena do desprendimento violento da vida espiritual do ser naquele instante é lamentável. O sofrimento é tão intenso que atrai para o local espíritos em profundos desequilíbrios que acabam por andar em companhia de algumas mães, as levando a retornar ao local do assassinato várias outras vezes, como um ciclo em que se gera a vida e a retira. Outras cenas tão profundamente desoladoras consistem em seres que não são humanos e adoram ver essa espécie em desatino, em atrocidades e constantemente a levam a ser violentas. São esses, seres negativos que adoram o derramamento de sangue e habitam os abatedouros humanos como feras que esperam o alimento de cada dia, lambendo os lugares onde se encontram escorridos o sangue da vítima abatida por escolha de sua própria mãe. Eles que estão em uma dimensão
muito próxima da humana, são capazes de usufruir dessa retirada antecipada do ser no ventre de sua genitora, muitas vezes ali de pronta espera, sugando o fluxo da energia vital que foi cortado violentamente, junto com a dor do espírito que foi rejeitado por sua mãe, muitas vezes antes mesmo de ter seu corpo físico plenamente formado. Lá se encontram seres espirituais humanos que necessitam do desprender das energias da vida carnal, em função de serem ainda ligados à materialidade, e de seres reptilianos que adoram se alimentar dos restos humanos, e quanto mais jovem for, mais interessantes lhe parecem. Nesses ambientes, conseguem sugar tudo que suas mentes enegrecidas de maldade podem alcançar, se regozijando da energia das falhas humanas, no derramamento de sangue e na visão de ter seres humanos sendo mutilados, pois é assim que normalmente fica o feto ao ser retirado do útero. Bom, não vou ler mais, vou ficar por aqui. E ao reler esse capítulo, eu pedi ajuda do Ventral para me tirar algumas dúvidas. Porque a gente sabe que os seres reptilianos ficam, por exemplo, em abatedouros bovinos, mas mas acontecem de forma muito maior do que o aborto, por exemplo. E ele veio me falar, eu perguntei, tá, então a culpa é do reptiliano, não é da maldade humana, é o reptiliano. E ele disse que foi vinculado ao ego humano por séculos e séculos, a maldade, essa perca conceitual do sentido da vida, tudo isso foi vinculado com a ação reptiliana em nós, na humanidade em si. E a questão do aborto, ela envolve muitas outras coisas que não só o derramamento de sangue. Alguns adoram mesmo, eles gostam de comer o feto jovem. E, assim, ele me respondeu tudo isso colocando na minha tela mental a lembrança que ele teve ao observar em estudo essas situações. E isso me deixou muito mexida. Então, eu vi a cena da espiritualidade socorrista desesperada ali, tentando socorrer o espírito que está acabando de desencarnar daquela forma covarde, e esses espíritos ali implorando a mãe que desistisse, ou outros xingando, esbravejando, enfim. E eles sendo mortos, espíritos humanos vampirizando aquelas energias e seres reptilianos adorando a cena e esperando o momento de comer a vítima. Alguns locais, não sei se eu posso chamar de clínicas, não sei, eles colocam os despejos em um determinado local à noite e no outro dia esses restos mortais não estão mais lá, porque são devorados. E, enfim, ele me mostrou isso, algumas cenas, o diálogo deles dizendo que gosta de comer com osso e tudo, por isso que gosta deles jovens, alguns saboreiam a placenta, enfim, eu não vou ficar entrando nos detalhes porque é realmente muito pesado. E a outra razão desse desejo pelo aborto, né, de legalizar o aborto e colocar isso nos movimentos estudantis, movimentos feministas, para que um dia esses jovens possam se tornar políticos com esses conceitos, né, é o de inibir a vinda de seres de luz. A brecha que eles tiverem para inibir a vinda de seres de luz nesse processo de elevação energética do planeta, eles vão tentar. Então, independente do derramamento de sangue em si, são outros fatores que estão aí envolvidos, e isso me deixou realmente um pouco pensativa, no mínimo, né? E no PVU 29, não lembro o número, uma pessoa perguntava sobre reencarnações sucessivas, no qual, tipo, eu encarno e me encontro com eu mesma e com vários outros eus encarnados aqui no planeta por aí, todo mundo. E você foi pedir ajuda do Vitsu e você falou, é um sentimento que eu tenho que transformar em palavra. E é exatamente assim que eu me sinto. Por isso eu vim aqui perguntar sobre isso hoje. Porque não é que eu confio no Ventral, é que eu não confio talvez em mim, em conseguir compreender verdadeiramente o que está sendo escrito, está sendo me mostrado, me dito, e ter aquela sensação de que eu estou fazendo aquilo de forma cristalina e verdadeira para outras pessoas lerem e aprenderem. E assim, eu não sou o tipo de pessoa que brinco com aquilo que é sério. Então, eu não tenho a menor coragem de divulgar uma coisa que eu não tenho a certeza que
condiga com a verdade. E eu estou muito nova nisso ainda, né? Então, eu acho que ainda dá para ter dúvida em relação a todo esse processo comigo. E eu gostaria de perguntar a você e aos uranianos se isso é algo que realmente existe, que condiz com a verdade, e porque é pesado, né? E peço desculpas pelo tema, que tá tão, né, denso em relação à energia do PVU, que está tão ótima, mas é algo realmente sério e eu sei que você não brinca com aquilo que é sério. Então, peço aí a sua orientação em relação a isso, sua opinião e o que eles possam dizer a respeito. Eu te agradeço, sei que você vai ser sincero, você não vai dizer o que a gente quer ouvir, você diz a verdade dentro daquilo que você conhece. E te agradeço profundamente e deixo um abraço fraterno em você e em todos os ouvintes. Tchau. Olá, Aline, tudo bom? Bom, você traz ao PVU uma das questões mais importantes dos últimos anos. E eu entendo por que você nos traz essa questão, porque eu sinceramente eu nunca achei que eu fosse fazer o meu trabalho solitariamente, e eu não sou o dono da verdade, eu não posso abordar todos os temas, e os seres que trabalham comigo também não podem. Tudo no todo é muito correto, é muito retilíneo, é muito matemática perfeita, coisa que nós não temos aqui na Terra. Então, partindo desse patamar, que já é um patamar muito alto, eu entendo que você está se desenvolvendo e está se desenvolvendo de uma forma corretíssima, porque esse seu depoimento traz para mim exatamente o que? É uma pessoa que tem ética, é uma pessoa que tem moral elevada. Moral elevada, as pessoas daqui da Terra ficam questionando se moral elevada é não ter os hábitos mundanos e coisas do tipo, né? Não é nada disso. Quando você me diz, Fábio, esse assunto é tão pesado que eu não sei se eu deveria publicar, você demonstra o quê? Um respeito à informação que você teve e um questionamento interior. Como eu vou poder assumir que eu escrevi isso? Como eu vou poder defender esse tipo de coisa? Então, isso causa o quê? Isso é o medo, né? Eu lembro das minhas primeiras experiências como escritor extradimensional, e lendo os livros eu falava, meu Deus, né? Meu Deus. Deus também é bom usar de vez em quando, pode usar, mas não nessa visão que vocês têm, né? Oh Deus, não, aí não. É meu Deus, pra cima. Olha que responsabilidade. Eu falei aqui no PVU passado, se não me engano, Aline, que quanto mais você sabe, quanto mais consciência você tem, mais responsabilidade você tem. E aí você começa a ter uma visão global. Você não tem uma visão só do seu marido, do seu filhinho, da sua filhinha, do seu cachorro, do seu papagaio, dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, seus primos, suas tias, seus avós. Não. Todo contatado amplia o seu raio de visão e ele se torna irmão de todo mundo.
ele tem uma preocupação com o quê? Com o planeta, não é nem com o bairro, não é com a cidade, não é com o estado e não é com o país. É com o planeta, porque ele entende que ele se transformou em um ser universal. Quando você se transforma ou tem a consciência de um ser universal, acabou. Acabou para as pequenas coisas. Você vai começar a entender que você tem a consciência terrestre e a consciência universal. Isso eu estou falando para a Aline, que já deve saber disso, deve ter sentido isso na pele, e para todos vocês que estão me vendo agora. Então, a mesquinharia, né? Coisas mesquinhas, deixamos para quem gosta, né? A sobra da farofa. E elevamos o patamar. E aí a gente começa a se sentir só, muito só, porque você percebe que todo esse monte de gente que eu te falei não está conectada que nem você. Aí vão falar que você está louca, que você, se você tiver uma religião, então, dependendo da religião, já é coisa do demônio, né? Só que isso está acontecendo com pessoas em todo o planeta. Nós falamos português, nós falamos uma língua praticamente de um continente. O Brasil é um continente. Se fosse separado da América do Sul, seria um continente. E esses países laterais, né, ao nosso lado esquerdo e abaixo, seriam paizinhos, não se comparariam a nós, que falamos uma língua maravilhosa. E o português do Brasil é uma língua muito diferente do português de Portugal. A nossa energia é diferente do português de Portugal. Eu amo os meus irmãos portugueses, percebo pessoas de índole maravilhosa que estão lá, mas que poderiam estar aqui no Brasil dando a sua contribuição com o seu coração muito mais brasileiro do que lusitano, não é? Então, a sua preocupação em tocar nesse assunto, e você tocou num ponto deste assunto tão importante, mas tão importante, que é as clínicas de aborto, onde são jogados os restos desses fetos, né? De alguma forma são descartados. E para onde são descartados e para quem são descartados. Então existe um resíduo, né? E alguém se alimenta desse resíduo. Alguém pode falar aí, né? Porque na internet todo mundo tem poder de fala, e a internet se tornou o maior planeta dos ignorantes do planeta. Então nós vamos dizer o seguinte: tem muita gente que vai falar, mas o gato, o cachorro de rua vai lá e pega e come e sai correndo. Não é isso que você está falando. As quantidades, né, grandes quantidades desses... Imaginem as grandes quantidades desses procedimentos cirúrgicos, né, que são feitos em todo o mundo. Quem se alimenta deles? Então, eu não vou entrar na questão da lei, se deve, se não deve, aquilo que eu acho, aquilo que eu não acho. Não é esse o ponto. O ponto é o que você está trazendo para nós nesse livro, que você, quando chegou nesse ponto, deu uma titubeada. Por quê? Porque pegou fundo em você. E você, como mulher... E eu digo sempre aos homens, só uma mulher sabe o que é ter um filho, só uma mulher sabe o que é retirar um filho,
ou retirar um feto que ainda não seja uma criança formada. Então só uma mulher. Nós homens somos alguns são companheiros, outros nem tanto, né? Então cada caso é um caso e não merece nenhum tipo de julgamento, tá certo? Nós somos bons em julgar, mas não somos bons em resolver. Às vezes uma atitude impensada de alguém que teve uma criança pode sugerir ao olhar de outra pessoa que essa pessoa é um animal. E é isso que a mídia faz com a gente. Não estou defendendo quem joga criança recém-nascida em lagoa, tá? Antes que vocês venham com pedras e paus para cima de mim. Mas voltando ao tema da Aline. Aline, se você tem contato com esse ser, que eu não lembro exatamente se você falou de onde ele era, se ele está te passando informações fidedignas por tudo que você já viu e por tudo aquilo que você concorda, se ele não está ferindo a moral e a elevação de cada pessoa aqui da Terra, se você sente, baseado até nos meus livros, que você já deve ter lido alguns, de que são informações importantes para a humanidade, para acordar a humanidade, publique. Tá? Publique. Publique e não se omita. Porque publicar não é só a questão de publicar um livro. A sua energia está ali. Se você é um ser, e você é um ser de fora, você impregna aquele material com o seu amor, com a sua proteção, com a sua energia e com a energia da sua essência e dos seres com quem você trabalha. Então, quem não sabe o que é esse processo, critica. Chama de charlatão, chama não sei do que, porque não conhece, é ignorante. E está cheio de gente ignorante nesse planeta. Inclusive gente que ensina os outros. Ignorantes, que não entendem o processo que acontece quando alguém bota a sua cara para bater e fala: esse material é fidedigno, estudem com ele, porque eu dei parte da minha vida para que ele fosse feito. Então faça isso, se você quiser. Faça isso se for o seu trabalho. Faça isso se for a sua missão. Pelo andar da carruagem, que é um termo antigo, mas que explica muita coisa, parece que você veio para nos ajudar. Então eu gostaria muito de ver esse livro. Uma ideia que eu possa te dar, caso você queira, publique no Clube de Autores de uma forma gratuita. Você vai poder fazer uma capa, você vai ter todo um ensinamento como funciona, e coloque à venda, sim, porque tem trabalho atrás disso. Quando você trabalha, quando você dedica o seu tempo, que você não dá para o seu marido, que você não dá para o seu filho, que você não dá para você, usando o computador, usando luz, usando um monte de coisas, que eu nem lembro, que são muitas coisas, cobre sim. A informação correta, ela é trabalhada e precisa ter seu valor. Nem que seja R$1. Aí é problema seu. Mas faça a coisa direito. Porque nós estamos num momento onde as pessoas estão muito mal acostumadas. Elas não entendem que para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, existe gastos, 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 gastos e gastos. E não são poucos.
Então tem uns hipócritas aí na internet que falam assim, o cara cobra tudo, o cara cobra informação. Eu cobro o tempo que eu dou para todos vocês. Porque eu não estou aqui de brincadeira, estou fazendo um trabalho sério, um trabalho profissional. E eu sei que muitos de vocês lançarão livros, farão projetos, farão canais, porque está na hora de começarem a surgir frutos do meu trabalho. Eu sei que tem muitos uranianos encarnados que já possuem um trabalho, estão com medo, estão quietos de lançar os seus trabalhos. Aline, eu sei que você não é uraniana, se não me engano. Se não me engano, você é pleiadiana, são muitas pessoas. Mas não importa. Não importa, porque para quem tem que chegar a sua mensagem, já tá determinado. O todo determinou para quem vai o seu trabalho. Então quem faz essa conversinha mole na internet, eu não cobro, mas eu aceito doações, isso é babaca. O cara é babaca, você entendeu? Ele tem uma coisa na cabeça que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é ruim. Por isso que ele está na situação que ele está. Aí ele pede esmola para as pessoas. Sabe, esmola, pedinte. Sabe essas pessoas que ficam no farol? Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, porque minha família está mal. Sabe, eu perdi tudo. Lololi, lololó. Essa é a mendigância. É tudo que esse Deus que vocês gostam tanto de falar que nos criou não quer. Nós viemos para cá para ter consciência. Quando você não tem consciência, você sofre. Porque você acredita nas maldades e nas injustiças desta vida que nos colocaram. Quando você tem acesso à sua alma, à sua essência, e atravessa essa camada do todo, atravessa essa camada da Matrix para chegar ao todo, você entende que é diferente, que você tem todo o direito de ter tudo do melhor, do conforto para sua família, saúde para sua família, consciência. Agora, se não tiver consciência, você perde tudo, porque o todo não brinca com ninguém. A fonte não brinca com ninguém. E também não briga com ninguém. Simplesmente, ela não reconhece a pessoa que está indo para trás. Só isso. Então, eu estou falando isso por quê? Porque é um desencadear de coisas que umas são ligadas às outras. Umas são ligadas às outras. Então, se você traz consciência com o seu livro, não tema. Eu entendo que você está preocupada, porque, primeiro, você está se lançando numa coisa que você falou, mas eu não pedi para fazer isso. Você não tem essa consciência, se pediu, se não pediu. Você não sabe quanto de você tem nesse trabalho, nas suas crenças pessoais. Só que quando esse ser que você está se comunicando se aproxima de você, você trabalha junto com ele, não importa em que dimensão for, e você se sente bem com o resultado, acabou? Está explicado. Então, a partir daí, eu te parabenizo primeiro, por se expor aqui no PVU, por trazer a sua dúvida. Você podia até tentar conversar comigo em particular, você não tentou, você trouxe a dúvida para todos. Isso já é uma questão de caráter, coisa que muita gente não tem e você tem. Então, continue firme, não tema isso, porque você está falando um assunto verdadeiro, tá? É verdadeiro.
Esses seres, eles estão trazendo a verdade para nós. Essa questão do feminismo que você fala, eu tenho a mesma impressão que você, só que eu sou homem. Se eu tocar nesse assunto, como já aconteceu em outros momentos, eu perdi pessoas que eram amigas, né? De conversar, de trocar ideias. Por quê? Porque um dia eu toquei nesse assunto do gênero, da proteção do gênero, do feminismo, e as pessoas estão misturando as coisas, principalmente no Brasil. Essa onda da esquerda, aí vamos baixar o nível do assunto, né? Mas eu preciso falar. Essa onda da esquerda é o liberalismo total. Sabe para quê? Para você cuidar, para você se revelar quem você é, se você é gay, se você não é gay, se você é trigay, bigay, não importa o gênero que seja, para que você não preste atenção no que eles fazem no poder. Só para isso. Então eu lembro que nós perdemos, e eu venho de longe, né, nessa vida, 55 anos, já vi muita coisa. Existia um problema de moralidade, aquelas tias falando assim, não, mas aquele homem, ele trai a mulher. Isso lá na igreja, elas conversando, não, aquela mulher é sapatão, né? Eles falavam naquela época. Isso não é moral, isso não é ética. Agora, você pode ser quem você é quando você quiser. Ninguém vai ficar colocando o dedo no seu nariz, se você é gay, se você não é gay, se você é bigay, trigay, se você é bissexual. Esse monte de derivações, essas divisas todas. E eu volto a dizer aquilo que eu falo para minha filha. Existem pessoas com caráter, existem pessoas sem caráter. Você resolve quem você quer ser, tá? A partir disso, você pode ser lésbica, ou pode ser homossexual, e pode ter um caráter maravilhoso, como pode ter um caráter de lixo. E vocês que me ouvem sabem do que eu estou falando. Então não é por aí essa questão de gênero. Então, Aline, não tenha medo. Você está tocando em assuntos importantes que eu acho que eu passei perto em Conexão Urano 5, a grande sabotagem reptiliana, porque foram muitos assuntos ali, né? E talvez eu não tenha me focado nesse ponto, mas se você tem isso no seu trabalho, publique. E aguente o rojão, porque o rojão do sistema é um rojão contra quem fala a verdade. Então, vai ter gente que vai chegar para você e vai falar assim: você está com capeta. Aí o outro vai falar assim: mas isso aí é um espírito brincalhão. Me perguntaram isso 20 trilhões de vezes nesses anos todos. Eles não aceitam de que existe uma nova forma de olhar os assuntos da Terra, que na verdade é uma nova forma de olhar, mas é uma velha forma de olhar, no sentido de que esses assuntos deveriam ter sido tratados no século XVI e foram represados, e de lá para cá foi piorando. Então, quando eu vejo contatado atacando contatado, como eu estou sendo atacado todo dia, toda hora, eu falo: não estou entendendo. Nós viemos com o trabalho de elucidar. Agora vem um
que fala que não é, a outra fala que não é. Olha, a minha verdade é a correta. A minha verdade não é a minha verdade, a verdade do que eu trabalho, das informações que eu recebo. Agora, vão falar que você não é contatado, vão falar que você está inventando, vão falar que você está querendo ganhar dinheiro com o seu livro, caso você queira publicar de forma profissional. Porque se você lançar de forma PDF, de graça, não vai acontecer nada. As pessoas não dão valor para nada que é PDF. As pessoas dão valor para o livro do Zacarias Sitchin, sabe por quê? Porque ele foi publicado no mundo inteiro por grandes editoras que ganharam dinheiro. Aí vem lá o pé com pano, sacana, sem vergonha, e faz um PDF, ele escaneia, porque já fez sucesso no mundo inteiro, e fala, olha aqui o PDF do Zacarias Sitchin. Oh, isso é sacanagem. Isso é baixa moral, isso é sacanagem. É uma forma de tornar o seu trabalho menor, de falar que você cobra pelo seu livro. Então, o ladrão, isso é ladrão, né? O cara que faz o scanner do meu livro é ladrão. Eu não autorizei ele a fazer um scanner do meu livro. E publica um PDF. Ladrão. E aí? Então, se prepare para tudo isso. Caso você precise, me procure particularmente. Eu posso te orientar para que você publique o seu livro de forma profissional, caso você queira. E acho muito importante que você tenha trazido essa questão para o PVU de forma pública, porque é uma questão que atinge a mulher, que atinge a humanidade, que atinge o ser humano, que atinge muitos patamares da sociedade que estão obscuros. Porque a minha filha nasceu no Albert Einstein, um dos hospitais mais importantes desse país. E quem não nasce lá? Como é que é? E quem não tem hospital? Como é que é? E quem não nasce? Como é que é? O que acontece? É isso aí, minha querida. Muita força para você. Vamos em frente. Aconteceu comigo, Pedra da Túnia. Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes do PVU. Estou fazendo essa gravação aqui dia 22 de agosto, aproximadamente meio-dia. Eu queria fazer só um relato. Aqui quem está falando é o Davi, né, de muitos outros relatos meus que tiveram aí no PVU. Parabenizar a todos. E aconteceu um fato interessante comigo, com minha esposa. Nós estávamos sentados na sala, ali na mesa, conversando nesse final de semana. Tava chovendo muito aqui, a gente tava vendo um filminho ali, conversando um pouquinho. Daí e tava um ambiente muito agradável, né? Um clima muito agradável dentro de casa aqui, uma energia muito boa. E daí eu tomei um pouquinho de água, minha esposa também tomou um pouco d'água, né? A água que a gente deixa na jarrinha ali com a pedra da túnia. E ela fez um comentário que a água estava com gosto de gesso. Daí eu falei, amor, mas é normal, porque a pedra da túnia, o raio azul, tem essa capacidade de elevar o pH da água. Então, por isso que a água está alcalina, por isso que está com esse gosto de gesso. Eu até fiz um teste com o pêndulo ali para mostrar para ela o pH da água. O pêndulo acusou mais ou menos um pH em torno de 9 da água, né? Então a água estava bem alcalina, por isso que ela estava com um gosto forte de gesso. Mas também tinha alguma coisa a mais, porque minha esposa falou, olhe bem para a jarra, amor, você está vendo? Daí eu falei, não, eu estou vendo a água com a pedra dentro. Ela falou, não, não é a pedra, tem uma nave dentro da água. Daí eu falei, amor, eu não estou conseguindo enxergar a nave. Hoje eu não estou vendo nada, mas eu falei para ela que eu já vi o símbolo dos uranianos dentro da água. Aquele símbolo dos 3 triângulos entrelaçados, que até aparece no bonequinho ali da túnia, ali do uniforme.
Eu falei, eu já vi isso, não é isso que você está vendo? Ela falou, não, é uma nave. Daí ela pegou e desenhou, fez o desenho da nave, né, que depois eu vou fotografar aqui para mostrar também o desenho que ela fez. Talvez seja uma nave uraniana, não sei. Aí cabe a você, Fábio, nos falar se é uma nave uraniana ou não. E logo em seguida ela pediu um papel e uma caneta porque estava vindo uma mensagem. Ela estava vendo aquela nave e estava vindo uma mensagem. E eu tinha mostrado para ela, eu desenhei também o símbolozinho dos uranianos para ver se era aquilo que ela estava vendo, aqueles 3 triângulos. Ela falou, não, é uma nave mesmo. E daí veio um comentário, assim, uma mensagem, né, que digamos foi uma psicografia. Ela psicografou o seguinte: há tempos os cavaleiros templários estiveram sobre o mesmo signo, andaram por terras. Ela fez uma pausa e daí voltou a escrever. Não é permitido falar sobre isso no momento. E daí ela continuou. O passado releva coisas do futuro. Também olhar para o passado é ver algumas coisas do futuro. Vocês têm que ver o passado e aprender as coisas que o futuro lhes trará. Foi isso que a mensagem dizia. Começou a mensagem dizendo a respeito dos templários, que por algum tempo eles andaram sobre o mesmo signo. Talvez tenha a ver alguma coisa com os uranianos, com o símbolo que eu desenhei, mas não era permitido falar sobre aquilo no momento, foi interrompido. E daí veio essa mensagem falando do futuro e do passado, que eu achei muito interessante. E logo depois ela voltou novamente ao normal, muito alegre, muito feliz. Eu também estava muito alegre, muito feliz, porque a energia do ambiente estava muito boa. E daí nós tomamos uma aguinha de novo, a água estava novamente, continuava com aquele sabor forte de gesso, né? Hoje eu tomei a água pela manhã, ela já estava com sabor um pouco mais fraco, não estava com aquele sabor extremamente forte, né, alcalino que estava naquele momento. Então é interessante que a energia da água ali mostrou que talvez, não sei se os uranianos ou consciências ligadas ao raio azul também quiseram passar alguma coisa para a gente. Então seria isso. Eu vou fotografar também a nave que ela desenhou, justamente para perguntar aí, Fábio, o que você acha? Os uranianos utilizam veículos parecidos com esse? Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Oi, Davi. Bem-vindo novamente aqui ao PVU. Com o Davi, eu sempre digo, né? Não tem pouca adrenalina, sempre muita adrenalina. Eu acho bacana, é isso aí que tem que rolar mesmo. Quando a pessoa está conectada, as coisas acontecem. Quando a pessoa não está conectada, as coisas não acontecem. Então não adianta. Se você está chegando agora no PVU, se você pegar o número 1 e vir, né? Tá certo que faltam muitos PVUs aqui no YouTube, mas você pode encontrar o PVU em outros canais que eu mesmo fiz, só o som. Você vai perceber que as pessoas conectadas, acontecem com elas muitas coisas. E com o Davi não tem sido diferente, né? O gosto de gesso, a interpretação de cada um também depende da pedra, não é? O trabalho do raio azul é sempre o mesmo, é de limpar a água, tornar a coisa mais alcalina. Então, não sei que tipo de pedra você tem, porque são centenas de pessoas que possuem pedras da túnia diferentes. Eu sempre me baseio pela minha pedra, pelo cristal, pelo topázio. Então, por exemplo, o topázio, ele dá um gosto de, vamos dizer assim, de ionização. É muito puro esses sentimentos, porque nós temos a referência do ionizador de água, esses aparelhos que existem, né? Outras pedras são mais densas, né? Não são cristalinas como o meu pingente, como os anéis, como pedras lapidadas. As pedras lapidadas passam outro tipo de gosto. Mas o raio azul, ele vai trabalhar independente
o tipo de pedra que você tenha. Os efeitos vão ser sempre o mesmo. Agora, pode mudar o gosto e também tem outra coisa, pode mudar a sua percepção de gosto, não é? O que eu sei é que a água não tem o mesmo gosto. E ela muda, e muda mesmo. Não tem para ninguém. Eu fiz vários testes com várias pedras aqui que são energizadas e o gosto da água se transforma. Até porque a maioria das águas que você bebe hoje em dia, isso é um alerta, a grande maioria das águas que você bebe são águas, vamos dizer, é uma água da torneira mais ou menos trabalhada. E isso quem está falando não sou eu. São cientistas que fazem análises das águas que são vendidas. Então são águas que antigamente poderíamos dizer água de mesa, que é uma água que antigamente tinham aquelas coisinhas de barro, não lembro o nome agora, que nossos avós, nossas mães colocavam a água dentro e o barro lhe dava uma absorvida no que não era legal. Usava-se uma vela também para limpar a água. Então a preocupação da limpeza da água é do tempo dos nossos avós, nossos bisavós, porque depois vieram serviços de, por exemplo, em São Paulo, a Sabesp, que prometem fornecimento de água. E no mundo inteiro, por exemplo, eu fiquei hospedado em Londres algumas vezes e o pessoal falava, olha, pode tomar água da torneira que é limpa, não faz mal e tem flúor. Olha só, flúor. Que hoje nós descobrimos que que não faz bem, que é uma técnica dos nazistas, então, para entorpecer as pessoas. Agora, eu bebi um pouquinho daquela água de torneira em Londres, isso faz muitos anos, 20, 25 anos atrás, e o gosto era gosto de remédio, tá? Diferente do gosto da água da Pedra da Túnia, onde o raio azul trabalha na ionização, trabalha na questão da limpeza, da questão de tornar aquilo mais cristalino para você beber, não é? Então, Davi, eu te agradeço mais uma vez seu depoimento importantíssimo. Você fala da nave que a sua esposa viu no jarro e você manda aqui o desenho para nós. Os uranianos possuem vários tipos de nave. Naves pequenas, individuais, até naves de, posso te dizer, de 40 quilômetros. 40 quilômetros. Então, essa nave que você desenhou me parece uma nave para dois participantes, dois seres, dois pilotos, dois passageiros. Uma nave pequena que pode ser usada para investigações e trabalhos no próprio solo, né, uraniano, porque lá é tudo meio aquoso, meio gás, mesmo nas outras dimensões, mas existe uma, vamos dizer, uma matéria que para nós seria líquida, que para eles é material. Olha só a diferença de densidade e de percepção de seres pesados como nós para seres quase luz como eles, né? Quase luz é uma forma de dizer, é luz mesmo. Só que se você for lá com os olhos da Terra, você não vai enxergar esse ser de 3 metros de altura, você vai enxergar um campo de luz. Mas se você vai num corpo uraniano ou num corpo de qualquer outro ser da 9ª dimensão, você vai ver esse corpo lá. Então não é bem assim como as pessoas imaginam. E essa é uma barreira, é um paradigma que a gente precisa superar o quanto antes possível.
Então, parabéns, Davi. Eu adoro os seus e-mails. Você é um pesquisador, você e sua esposa estão sempre pesquisando. E eu espero que você um dia tenha uma das pedras mais cristalinas. Acabou de passar uma nave terrestre aqui perto. Espero que você tenha uma experiência com uma das pedras mais lapidadas, para você ver a diferença, porque o processo é o mesmo, mas a matéria que é usada pode mudar o sabor da água. Então, mais uma prova de que a Pedra da Túria está trabalhando para você que comprou uma pedrinha de R$40, ou para você que comprou um anel, você comprou um pingente de R$500, é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. O que muda são essas matérias-primas e o objetivo, né? Cada coisa tem um tamanho, cada coisa tem um preço. Nós estamos no planeta Terra, o que rege a Terra é o capitalismo. Então essa energia do dinheiro é necessária para que vocês entendam. Agora, o trabalho uraniano é o mesmo. Perceberam a diferença? Tem coisas e coisas. E tudo está aí à sua disposição. Legal, Davi? Volte sempre ao PVU. Um grande abraço. Olá, meu amigo, minha amiga. É com você que eu quero falar hoje. Você que já conhece o curso O Poder da Alma. É com muita alegria que eu comunico a vocês que o nível 2 já está aberto para todos aqueles que quiserem continuar os seus estudos com o poder da alma. Desta vez temos novidades, né? Ele é um nível um pouco maior do que o nível 1. Nós estamos com 6 horas na sua totalidade. E teremos ainda um bônus, que é o encerramento do curso deste nível com as falas do comandante Witzel. O legal é que você que não fez o nível 1, agora você pode adquirir o nível 1 com o nível 2 juntos, por um preço, por um custo muito especial que você pode fazer. Se você não fez o nível 1, você não poderá ingressar no nível 2. Não existe essa possibilidade. O nível 1 do curso Poder da Alma é o nível básico que você precisa fazer. Sem ele, você não tem a base para ir para o nível 2. Mas você pode adquirir os dois. Ou adquirir somente o nível 1, para ver se você entende o que nós estamos querendo passar, sempre lembrando que são ensinamentos uranianos, são ensinamentos da espiritualidade também. Então nós temos um trabalho coeso, né? Respeitando cada ser humano, respeitando o seu tempo, a sua forma de aprendizado. E é isso que nós precisamos para passar esse conhecimento que vai levar você a ter uma visão cósmica e não mais uma visão só do ego, né? Ao fazer esse curso, você, para quem já fez o nível 1, vai estar acrescentando muito mais à sua própria vida, aos seus conhecimentos e à sua consciência, ampliando cada vez mais, porque teremos exercícios práticos nesse curso. Então, para você que ainda não fez o nível 1, é importante conhecer, porque é o primeiro contato que você vai ter com a sua essência. E nesse curso, você fazendo o nível 1, você vai ganhar de presente a revelação sobre o seu nome estelar e provavelmente, porque eles sempre estão permitindo isso agora, a sua localização, de onde é a sua origem, de onde é a sua essência, né?
no universo, nessa galáxia ou em outras galáxias, isso só com eles que podem me passar essas informações. Tá bom? Então era isso. Curso O Poder da Alma, nível 1. Se você não fez, você ainda pode fazer. Curso Poder da Alma, nível 2. Só para quem fez o nível 1. Ao total nós já teremos 10 horas, né? Se juntar os dois, são 10 horas de curso. É bastante coisa, bastante conhecimento, bastante ensinamento, de uma maneira tranquila, sem estresse. Você vai no seu tempo, no seu ritmo. É muito importante que você faça isso para entender o que acontece com você aqui, nesse momento de transição de valores, onde você está crescendo, você está mudando toda a sua forma de ver a sua vida, o seu mundo e o universo todo. Tá bom? Espero você no Poder da Alma. Tchau. E-mails na semana. E-mails. Muito bem. Nós temos aqui uma questão do nosso amigo, vamos ver aqui, Bruno Silva. O Bruno escreve o seguinte: olá, amado Fábio, tudo bem? Eu estou lhe escrevendo sobre uma experiência muito perigosa na qual me envolvi no IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em Vitória, Espírito Santo, em 16 de junho. Eu acredito que você já deve conhecer esse instituto, fundado pelo Valdo Vieira. Ele promove cursos voltados a ensinar projeções conscientes. Porém, no dia da reunião que participei, percebi que não passa de uma armadilha para sugar energia de vidas desinformadas, pois no final das palestras são feitos exercícios energéticos onde os participantes vibram para trocar energia. E para minha surpresa, um dos participantes no final da reunião me olhou muito assustado, pois tinha visto cerca de 20 a 30 felinos à minha volta, fazendo um redemoinho e rosnando. E também citou que naquele mesmo espaço havia um lagarto de cerca de 2,5 metros que participava sempre das reuniões para doar energia. Eu percebi que os meus irmãos felinos me protegeram daquele ser lagarto e das pessoas mal intencionadas que estavam naquele local, pois eu pude perceber a real intenção dessas pessoas, principalmente desse senhor que estava projetado e lançou seu espírito em minha direção para tentar roubar minhas energias. Os felinos à minha volta rosnavam para me alertar do perigo que eu estava passando naquele momento. Também percebi que uma senhora que se diz ter contato muito estreito com esse ser lagarto ficou muito irritada quando eu disse ter relacionamento próximo com os felinos, e eu disse que eles eram meus irmãos e guardiões, pois sempre sinto a presença deles e os vejo. A senhora ficou irritada e me perguntou como eu saberia se o que os seres felinos diziam era verdade, já que eu não tinha o mesmo nível de lucidez deles, tentando me convencer que felinos não eram positivos. Para azar dela e sorte minha, eu conheço muito bem a minha essência, na qual o nome me foi revelado por você no curso O Poder da Alma, nível 1. Abraço e amo seu trabalho junto aos nossos irmãos uranianos. Bruno Gaudio. Ele faz um complemento aqui: quase me esqueço. Em um sonho, meu mentor solicitou que eu comprasse um pingente da pedra
de pedra na cor azul para andar comigo. E ao olhar no site As Pedras da Túria, eu vi a pedra exatamente como estava no meu sonho. A pedra é essa aí do endereço abaixo e já adquiri. Muito bem. Nosso amigo Bruno nos traz aqui uma questão bastante interessante. Bruno, é o seguinte. Eu não posso responder pelo IIPC do professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira tem um trabalho, na minha opinião, inquestionável, tá? De muitos anos. Um trabalho que ajuda muitas pessoas, um trabalho que faz com que pessoas aprendam definitivamente valores para que possam progredir nas suas aventuras fora do corpo e tornar essas aventuras algo importante, fonte de estudos. Então, é o que eu tenho a falar sobre isso, sobre o trabalho do professor Valdo Vieira, que se estendeu pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? Ok. Quanto ao trabalho em Vitória, do que aconteceu com você, eu não posso falar nada, eu não sei o que aconteceu. Essa questão felinos, reptilianos. O que eu sei é que eu já ouço já há algum tempo pessoas que frequentaram o espaço dele, a sede, né, que fica no sul do país, e algumas pessoas já falaram de forma velada de que lá existia um ser que era o, vamos dizer assim, o trabalhador ali que regia os trabalhos e que era um reptiliano do bem. Eu não tenho a mínima ideia se isso é verdade ou se isso é mentira. Eu nunca estive com o professor Valdo Vieira. Eu encontrei com o professor Valdo Vieira na rua algumas vezes, pode ser coincidência ou não, mas isso aconteceu, porque aquela barba branca e o cara todo de branco, você acaba reconhecendo. Eu sei de alguns detalhes da vida dele, que não foi fácil, não foi nada fácil ele se desvincular do espiritismo e criar uma ciência com bastante fundamento, e criou temas e criou termos que são estudados até hoje, que eu vejo com respeito. Até agora vejo com respeito, não vejo com desrespeito não. Agora, eu vou pegar a sua pergunta e vou ampliar um pouquinho para falar sobre assuntos mais amplos. Essa coisa de grupos, não importa o que seja. Você pode fazer um grupo no seu prédio para fazer um churrasquinho no domingo ou no sábado, ou fazer uma reunião social, um queijo e vinho, ou fazer ou você vai num centro espírita, ou você vai, não importa o que seja, participando de algum grupo. Sempre, escreva o que eu estou te falando, sempre existirá uma pessoa ou pessoas que vão deturpar esse grupo, vão estragar esse grupo, vão colocar uma pessoa contra outra, vão colocar o assunto que você colocou como menor. Então, nos grupos religiosos ou grupos que falam sobre assuntos ufológicos e coisas assim, acontece a mesmíssima coisa. Então,
Não é o grupo lá do professor Valdo Vieira, que faleceu, e deixou uma obra bastante interessante, volumosa, que não vai acontecer esse tipo de coisa. Eu lembro, nunca vou esquecer, em 2013, palestra em Peruíbe, alguém me perguntou: você vai fazer um grupo? Eu falei: jamais terei um grupo. E isso foi o Vitsu que respondeu para ele. Mas por que você não vai ter? Não teremos. Para que a gente não seja sabotado. Então a minha conversa é eu com você, que está me vendo agora. Não tem grupo. Grupo para quê? Para ir lá o curioso, que vai te questionar, para ir lá o reptiliano, para ir lá o Draco reptiliano, para ir lá pegar, né, a saúde de vocês, que já não está muito boa, para ir lá chupar energia, chupar, pegar nomes, fazer amizade com vocês. Para isso? Não dá. Não dá. E eu acho isso muito bom, porque agora é você com você. Você vai ter que se enfrentar. Você não pode mais se esconder atrás de um grupo. É você com você, amigão. É você com você, amigona. Para de falar que você ouviu não sei onde e que tal pessoa fez isso e que não sei o que para você. Porque o que eu mais vejo é esse tipo de gente. Eu não vou em grupo nenhum. Nunca fui. Nunca gostei. Nunca gostei de sessão espírita. Nunca gostei de centro de umbanda. Nunca gostei de igreja. Alguma coisa tem, né? Eu vim com essa índole. Eu não gosto de gente se passando por aquilo que não é. Tá? Então, o que eu estou vendo, Bruno, é muita gente saindo das religiões, principalmente as que pegam mesmo pesado, e começando a tentar descobrir em outros grupos o mundo perfeito. Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Tá? Então agora, pessoal, é você com você. É você com a sua essência. É você com o seu grupo que te ampara. É você com seus amparadores espirituais e extradimensionais. É você com a sua consciência, com a sua moral, com os seus valores. É você com os seus estudos. Mas aí você fala: Fábio, me fala, tem lá um reptiliano? Eu não sei. Eu nunca fui lá. Eu conheço gente que frequentou muito os grupos do professor Valdo Vieira e nunca falaram em reptiliano. Mas tem uma galerinha mais nova que toca nesse assunto. O famoso grupo do reptiliano do bem. Esse pessoal, eles vão falar isso 30, 40, 50, 60, 70, 80 milhões de vezes até isso se tornar verdade. Por quê? Eles medem, vou falar de novo o que eu falo em todo o programa, eles medem as nações do universo com a régua da Terra. Oh, então a Terra é dual, então o universo é dual. Não, não é. A Terra é um planeta prisão. Dá licença, então o universo em todo é prisão. O universo todo é uma prisão de dualidades. Bem e o mal, sucesso ou fracasso. Vamos para o inferno, vocês que acreditam nisso. E vocês que divulgam isso, estão errados.
revejam. Porque eu podia chegar aqui e falar para vocês assim, olha, ontem eu saí do corpo e encontrei não sei quem que falou para mim que eu sou assim, sou assado, que o universo é assim, assado. Caramba, meu, vocês vão acreditar nisso? Mas o todo é tão sábio que ele tem assunto para todas as camadas de evolução. Amanhã, se um uraniano verdadeiro, do comando uraniano na Terra, que eu tenho contato há mais de 20 anos, chegar para mim e falar, Fábio, o todo assumiu um grupo de reptilianos positivos, assumiu e vai trabalhar junto ao todo, eu tenho vergonha na cara, virei aqui e vou falar para você. Você me entende? Então eu virei aqui para falar, olha, existe a informação. Eu não tenho medo de mudar de opinião, mas a informação não existe. Esta informação não existe. Pelo menos para mim. Pelo menos é o que é dito no meu trabalho. Pelo menos é o que está escrito nos meus livros. Por que uma população, por que uma fonte de informação tão séria como são os uranianos, como são os andromedanos, como são os arcturianos, teriam, o que eles teriam para omitir esta questão do meu trabalho? Seria um erro desses seres. Agora você que acompanha esse mundo fantástico que eu trabalho, cheio de figuras estranhas, cheios de contra-informação, porque uma coisa é alguém falar, olha, existe um lagarto lá no grupo do professor Valdo Vieira que abençoa a todos e energiza e faz o escambau. E com a seriedade que ele tem, ele nunca falou publicamente desse aspecto. Pelo menos no vasto material que existe na internet, não existe uma fala sobre esse assunto. Então, eu acho assim, se existem lagartos bonzinhos, do bem, aliados ao todo, que apareçam, que façam seus livros, que apareçam diante das pessoas que captam essências. Só que isso não vai acontecer. E não vai acontecer por uma questão muito simples. É totalmente contra a índole desses seres aparecer para alguém. Quanto mais oculto, melhor. Esse é o DNA deles. Agora, tem pessoas que trabalham na internet com seus canais e falam abertamente que eles existem, que eles são do bem. Então, é só para finalizar, Bruno, eu não estou falando de vocês, estou falando para todos que possuem essas dúvidas. É necessário cautela. Eu não sou o dono da verdade, eu sempre digo isso aqui há muitos anos, não comecei ontem. Muita gente está chegando agora e tirando conclusões precipitadas. Mas eu estou sentado aqui nessa cadeira, ó, faz tempo. Escrevendo livros, entrando em contato, trabalhando com vocês. Então,
um pouco de experiência nisso eu tenho, para fazer as afirmações que eu faço. Tá? Se o universo é dual, então nós estamos realmente fritos. Porque a dualidade do universo é você espalhar o bem e o mal pelo universo. Isso não faz o mínimo sentido. O que existe no universo é o bem maior, proporcionado pelas nações aliadas ao todo cósmico. Nações que vêm de outros universos, que são bélicas e de dimensões bélicas, que não estão nem aí com o todo, estas praticam o mal comparado ao mal que se pratica na Terra. Isso não quer dizer, e eu já expliquei isso milhares de vezes, isso não quer dizer que o universo seja dual. E é isso que vocês não entendem. Vou falar de novo. A percepção do mal pelos seres mais elevados e de outras dimensões acontece principalmente pelo que eles veem na Terra e pelo aquilo que eles veem em outras situações de planetas com densidades semelhantes à da Terra. Por que é tão difícil vocês entenderem que não se pode medir o universo pela régua da Terra? Quando um contatado de Draco reptiliano fala para vocês que o universo é dual, tomem muito cuidado com ele, porque a boa intenção parou ali. Ele quer que você acredite que se você morrer, se você for para outro lugar, é tudo igual. Por quê? Porque os Dracos imperam no planeta. Os Dracos são mais fortes e maiores que os reptilianos. Pessoal, fiquem de olho nessas afirmações. E o pior é que eu vejo um monte de coleguinhas aí caindo nessa. Eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião. E também não tenho nenhum problema em defender o meu trabalho. Eu sou uma pessoa livre, trabalho de forma séria. E o dia que os contatos que eu tenho começarem a falar você está errado, como eu disse há um pouco atrás, tenho vergonha na cara e direi publicamente que os répteis são bonzinhos. Mas isso, na minha opinião, está muito longe de acontecer. Falou, Bruno? Vamos em frente. Pois é, pessoal, terminamos mais um programa Vozes do Universo. Eu espero que você tenha gostado. O programa hoje estava punk, muito forte, cheio de coisas importantes, estudos importantes. Agora falta você estudar, né? Porque não adianta só ficar perguntando, você também tem que estudar. Faça a sua parte e o todo fará dele, tá bom? Abração, tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do